Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal O Caminho do Saber, e esse canal ele tem esse grande objetivo de cumprir, né, com a ideia da Era de Aquário, que é trabalhar em conjunto, elevar os conhecimentos, né, mas ao mesmo tempo trazer mais pessoas para a ideia desse novo ciclo, que é, como eu venho explicando, né, para quem conhece o meu trabalho, do José também, é científico, né? Ele está em outro nível, essa era, e a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar esse novo ciclo de Aquário. A gente vai ter agora um ano de Saturno, né, em Peixes, e esse vídeo tá para poder conversar bastante sobre as Sagradas Escrituras, os seus mistérios, mas muito mais que isso também, né? Por onde vieram esses mistérios através da tradição antiga. Então, a gente sempre tem que dizer a mesma coisa. A tradição antiga criou as escrituras sagradas e todos os sistemas de desenvolvimento espiritual, como é o compromisso de hoje com vocês, eu bater um papo sobre isso. E especificamente, a gente vai começar a falar sobre a história, né, da evolução da humanidade e do plano de criação. Para isso, hoje eu vou usar especificamente a Cabala, né? Eu vou usar a Cabala por quê? Porque a Cabala, ela é um sistema geométrico não humano, absolutamente divino, que, através da árvore da vida, explica todo o plano divino com detalhes, com uma sabedoria de maestria mesmo. Então, muitos de vocês podem estudar a árvore da vida, hoje ela está sendo super propagada, mas vem aqui o detalhe de eu chamar a palavra árvore do reino vegetal. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é analisado. Então, cada esfera dentro da Cabala, ele tem que ser iluminado, ele não é iluminado assim. Ele não está iluminado como está nesse desenho. A gente precisa iluminar. A gente precisa colocar luz. E dentro da Cabala, a coisa mais importante, você lembrando que é uma árvore da vida, é a segunda esfera de baixo, né, para cima, que aí é só, e a segunda esfera de cima para baixo, que é a sabedoria, o Chokhmah. Então, quando a gente fala de árvore, a gente está falando da inconsciência até chegar à consciência divina. Da inconsciência para a consciência divina. E aqui, essa inconsciência que a gente está chamando do plano vegetal e etc., né, precisa ser despertada, precisa se colocar em movimento. Daí a grande importância, né, dos ensinamentos sagrados, dos grandes ensinamentos sagrados. Por quê? Porque através dos ensinamentos sagrados, a gente desperta as pessoas da lua, da inconsciência, até um dia trazer elas para a luz crística, para a luz divina e etc. Realmente, meu objetivo aqui hoje ainda não é dar aula de Cabala, mas conversar com vocês do nosso sistema de evolução que a Cabala já demonstrava. Quando eu falei que a Cabala ela é divina, você só vai entender isso a partir daqui, da sabedoria divina. Para você entender sobre a sabedoria divina, você vai precisar de gematria, de numerologia e do conceito também poderoso das palavras. Então, para a gente começar essa história, dentro da Cabala existe sempre, né, dentro da tradição iniciática também, 7 chaves. É tudo baseado no 7.
Não é à toa que a Cabala aqui, se você for pegar dessa esfera até essa esfera aqui, são 7 esferas. Representam os nossos 7 dias da semana e representam essas 7 ciências, que depois, na Idade Média, vão virar 7 ciências liberais, que a gente conhece, né, como gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Essas 7 esferas, etc., não precisam ser exatamente nessa ordem que eu coloquei. Eu só coloquei as 7, elas não estão ligadas com essas esferas da forma que eu coloquei, pode ser de cima para baixo aqui, isso pode mudar, depois isso é um outro assunto, não vou falar disso hoje, até porque isso também é muito discutido. Essas 7 esferas, na realidade, vão representar uma única esfera aqui, escondida com um poder complexíssimo, que é Netzach, ou o atributo de Vênus. Isso por quê? Porque o ser humano ele está vindo do sistema Terra, aí ele passa pela Lua, chega em Mercúrio e vem para Vênus. Então, ele é o 4º sistema. 1, 2, 3, 4. Então, nosso sistema evolutivo depende da Vênus. Nós precisamos evoluir pela Vênus. Claro que quando a gente vai falar isso, e vai falar no sentido teológico, isso é idolatria, porque senão eu vou fazer uma adoração ao planeta Vênus. Isso para os antigos é chamado Ishtar, e assim por diante, Astarot. A gente vai ver nos livros sagrados. Não é a Vênus, é a sabedoria divina que a Vênus representa. É a luz divina que ela representa. Então, nós, seres humanos, né, tem um reino mineral, vegetal, animal e humano. E humano tem a forma da Vênus. Isso é extremamente importante para nós, tá? Isso não é pouco importante, isso é extremamente importante para nós. Então, nós, seres humanos, a gente está no planeta Terra, e antigamente existia a visão geocêntrica. O que era a visão geocêntrica? A Terra era o centro do universo. Ela não foi colocada à toa. Ela foi colocada porque os antigos estudavam Cabala e tudo era comandado pela igreja. E como a igreja, dentro do seu esoterismo, dentro do seu misticismo, sempre estudou Cabala, né? Sempre, a partir de um certo nível, o estudo é a Cabala, o que acontecia? A Terra é o planeta que nós estamos, né? O primeiro ciclo de órbita que a gente trabalha é Mercúrio, que é 28 dias. Não é bem 28 dias, é uma média, esse 28 dias, né? São 2 ciclos da Lua, uma de 29,5, outra de 27, faz uma média e dá 28 dias. Depois, Mercúrio, o giro dele é de 88 dias. E depois era a Vênus. Então, tem uma ordem. Primeiro a Terra, segundo a Lua, terceiro Mercúrio, quarto Vênus. E essas rotações que vocês estão vendo aqui por tamanho, era o espaço-tempo, né, da rotação do giro, é que os antigos usavam. Por quê? Porque nós, humanos, primeiro temos que reconhecer que estamos na Terra, depois reconhecemos que existe o satélite, a Lua, depois percebemos que existe o sistema solar, né, onde Mercúrio é o primeiro planeta, e depois entendemos que o quarto é a Vênus. Toda a história da humanidade está ligado aos ensinamentos sagrados, e esses ensinamentos sagrados, né, eram representados pela Cabala. E quando a gente vê a Cabala, a gente vai falar também, vai poder falar do calendário maia, vai poder falar de tudo, sem nenhum problema.
Se a gente for ver ela dessa forma, ela é uma bolinha. Então, vamos botar geometria para as pessoas entenderem, né? Então, para os antigos, né, a Cabala era um mapa do universo, tanto espiritual quanto material. E para nós também vai ser no futuro. Então, o planeta que a gente estava aqui era a Terra. E essa Terra, na realidade, era um sistema de quadrado. 1, 2, 3, 4 pontos. Por quê? Porque pela Terra nós éramos, né? Percebemos que existiam os 4 elementos, né? As 4 estações, né? Os 4 elementos eram fogo, água, ar e terra, né? Só que o fogo do nosso sistema da Terra vinha de Vênus. Como o fogo era o elemento ativo, né? Como o fogo é o que gera vida e etc., Vênus é o elemento principal para o nosso planeta Terra. E aí se conta essas 4 esferas aqui. Aqui já é uma outra coisa que é o macrocosmos. E aqui se fala do plano divino. Aqui se fala do plano divino. Para a gente entender tudo isso, tem que saber astronomia, astrologia, alquimia, lógica, gramática, todas aquelas ciências liberais que eu falei, né? Então, quando a gente vê o desenho de uma árvore da vida, bonitinha, né? Quando a gente vai ver ela, a gente vai ver que a gente pode mostrar, pegando uma outra árvore aqui, né? Que isso aqui parece uma Vênus. Daqui para cá, essas esferas, né? Seriam um círculo arredondado, e daqui para cá você tem exatamente uma cruz, né? Então, se a gente ler daqui para cá, a gente teria uma cruz em 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E daqui para cá fica o número 6. Essa bolinha aqui, na realidade, ela era invisível. Não é bem como está nesse desenho aqui, né? Ela é só um pontilhadinho. E eu não vou explicar sobre isso também hoje, porque senão eu vou perder o meu foco, né? Então, a árvore da vida, que é o segredo de tudo, de todas as épocas, de todos os iniciados e assim por diante, era um sistema tanto filosófico, quanto astronômico, quanto iniciático, que permanece pela eternidade. Mas a base dele era toda geométrica, ela era toda simbólica e toda codificada. Não podemos esquecer que tudo aqui tem código e símbolo. E o principal, como expliquei, são os números, como a gente vai poder entender daqui a pouco. Para entender isso um pouco melhor, né? Quando o homem vinha encarnar na Terra, eu estou encarnando na Terra e assim por diante, né? Existe um signo que era a entrada das almas, que é chamado de Câncer, e que o regente é a Lua. A Lua. Então, a Lua, que muda a cada 7 dias e assim por diante, né? O 4º signo a partir do zodíaco. Se a gente contar o 1º, 2º, 3º e 4º. E a partir da Vênus em Libra, também. 1, 2, 3, 4. Então, falando agora imediatamente sobre a mulher, né? Quando a gente fala de mulher, a gente representa a mulher como a Vênus. A mulher é o símbolo da Vênus, e o número 7 é um número, então, feminino, mas como a gente vai ver também, ele vai ser masculino. Por quê? Porque Libra é um signo masculino cardial. Então, ele é andrógeno, né? Ele é tanto feminino quanto masculino. Ele é andrógeno, né? Isso se chama androginia. Então, eles são
deuses. A sabedoria é considerada divina. Então, quando eu falo que na astrologia, Libra, que é o 7º signo, é masculino, mas Vênus tem esse aspecto feminino que eu acabei de explicar, por isso que a mulher gera, por isso que a mulher se torna grávida, por isso todo o papel da mulher venusiano e lunar, né, ligado uma coisa com a outra, a gente começa a entender que a Cabala já sabia de tudo isso, e etc. Como a gente vai ver com muitos detalhes agora, não é com poucos detalhes, é com muitos detalhes tudo isso. Então, voltando para o nosso sistema geocêntrico, né, para o nosso sistema geocêntrico, a maior chave que a gente tinha que aprender na Terra era a Vênus. E a Vênus, um dia na Vênus, são 243 dias terrestres. 2 dias na Vênus, 486 dias. Então, a nossa distância de evolução para Vênus é um monstro. Se a gente quiser evoluir pelos padrões da Cabala, pelos padrões de uma humanidade evoluída, né? A gente vai ter que esperar 243 dias para completar um ciclo, ou um dia nosso, e assim por diante. Então, essa pressa que a gente tem de evoluir não tinha nada a ver com os antigos, porque eles eram padronizados pela Vênus e pelo seu ciclo de geração, de giro e de geração, como a gente vai ver. Então, nós, como a gente não estuda numerologia, nem gematria e etc., né? Isso é porque a gente não está familiarizado com esse 4º nível de evolução, que a gente chama alma em hebraico de Netzach. Netzach em hebraico é a eternidade. Mas a coisa mais interessante é que o Netzach, né, na realidade, que a 4ª esfera que é regida por Vênus é a cor verde, né, a cor é verde, que é regido por Netzach, né, ela manifestava a predestinação, que a gente fala, da vida humana. E a predestinação da vida humana é, em hebraico, né, para a gente entender, é a bondade. É nós sermos seres bons, nós sermos seres evoluídos, nós sermos seres que vão precisar reconhecer que tem a bondade no coração, né? É interessante isso que na Cabala, e a Cabala é perfeita, né? Um dia vocês descobrem por quê. Vênus, que está na 4ª esfera, é a 7ª a partir de Deus. Aqui seria, né, a simbologia do primeiro encontro com Deus, né, com a divindade, né, com o divino, né? E se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a Vênus é a 7ª esfera. Então, Deus, né, aparecia nesse mundo que a gente está na Terra, né, a partir do número 7. 7. E através do elemento fogo. Mas é um fogo equilibrado, é um fogo justo, é um fogo harmonioso, porque o 7º signo é Libra, que é o amor. Então, esse fogo seria o fogo sagrado, o fogo do amor, e assim por diante, o que expande a nossa consciência. Então, abaixo da Vênus, dentro da monarquia, né? Vênus está abaixo de Júpiter. Então, Júpiter e Vênus estão no mesmo lugar. E aqui existe um cara chamado Urano, que é a época que a gente está vivendo. Então, os antigos, que eram extremamente sábios, assim por diante, sabiam que o valor da coluna direita da Cabala, isso vai ser importante a gente somar, era a 2ª esfera, mais a 4ª esfera, mais a 7ª esfera, dava o número
13. 13 era o valor da coluna da direita. E quando você soma, né, 1 mais 3 igual a 4. Então, para Deus, a coluna da direita daria 1, 2, 3, 4. Júpiter, Zeus. E esse Júpiter e Zeus em hebraico, né, é a representação do patriarca Abraão. Então, Júpiter, né, Sedeque em hebraico, é a representação de Abraão, que é a representação da bondade. A gente fala de Abraão, a gente fala de bondade. Estou falando da bondade. Assim como Netzach era a representação de Moisés, aquele que ia receber as escrituras e assim por diante a lei. Então, a lei seria o próprio amor, né? E o que tem a ver Abraão, né, com Netzach, com Vênus e assim por diante? O valor numérico de Abraão em hebraico, e aí começam os grandes segredos da gematria, é exatamente 243. Então, Abraão é nada mais do que uma figura que faz a simbologia da ciência sagrada da Cabala em Netzach, né? Então, Abraão é nada mais do que uma simbologia do giro da rotação de Vênus. Então, quando eu alcançar o 4º nível de evolução a partir da Cabala, eu recebo a alma de Abraão. Eu entro na geração de Abraão, que é a da bondade, que é a da generosidade, e assim por diante. Por isso chama-se degraus, graus de evolução, e assim por diante. A gente vai ver que os maias que sabiam isso, usavam tudo Vênus por seus cálculos. Tudo era Vênus, né? Porque eles também estudavam numerologia, eles também tinham a sua própria numerologia. Todos os povos sempre tiveram numerologia, né? Porque sem a numerologia não dá para entender nada do plano divino e nada da ligação do céu com a terra e nada da geometria sagrada. Nada. Então, quem quer ensinar as coisas sem números, saiba que ele não sabe o que ele está falando, porque ele vai começar a fazer divisão através da língua de Mercúrio. Né? Ele vai começar a falar, minha língua fala assim, minha língua fala outro, mas ele não está vendo os valores numéricos, como a gente vai poder observar daqui a pouquinho. Então, esse projeto Velatropa, que é usado, né, dentro do sincronário da paz, dentro do calendário maia, dentro do sincronário das 13 luas, etc., que é o nome mais correto, né? Também usa o valor 24,3. E é interessante como esse valor ele é plástico, porque 24 dividido por 3 é igual a 8. E para quem não conhece o sincronário, né? Dentro do sincronário da paz, se a gente for estudar ele, buscar outras referências novas, de coisas que eu não conheço, de assuntos que eu não conheço, né? Existe um selo dentro do sincronário, que o 8º é a Vênus, né? O 8º selo dentro da matriz do sincronário é uma Vênus, né? Aqui é a Vênus. E ela tem exatamente 8 pontos. E trabalha com a ideia de simetria e harmonia, que é uma ideia libriana. Não esquecendo que, antigamente, né, o mês de outubro, né, se 7 era setembro, outubro era o número 8, regido pela Vênus. Daí a gente vai ver que César, todos esses caras estudavam Cabala. Os reis estudavam Cabala, tinham conhecimento das ciências sagradas e
se regiam pelos astros também. Eles sabiam que eles tinham uma ordem sagrada por trás deles. Não todos, mas os grandes reis, com certeza, até pelos símbolos, né? Até pela sabedoria que você vai ver que eles instruíram, direito romano, aí é tanta coisa para falar, não dá tempo de falar isso, eram altos iniciados, né? Eram altos iniciados. Então, a Vênus é oitava. Por que ela é oitava nesse caso, né? A gente vai enxergar agora melhor tudo isso. Que pela gemátria, né? Pela gemátria, a numerologia de humano, usando as nossas letras do latim, que é um alfabeto absolutamente sagrado, vira 72. Que é a mesma coisa que 24 vezes 3 disfarçado. É um segredo da numerologia. E quem quiser entender a Cabala, também pode estudar a mitologia grega. Por quê? Lá atrás, Plotino, ele não chamava Vênus, ele chamava de Vênus Urântia, Vênus que veio do céu. Então, para ele, a nossa alma humana vinha do céu. Então, eu coloquei alma humana, né, tema da regência da luz de Netzach, chave astronômica é a Vênus. E dentro da mitologia, como acontecia? A Vênus surgia do mar. E como ela surgiu? Quando os testículos de Urano foram cortados, né? Desse testículo, né, desse sêmen de Urano, surgiu a Vênus no mar. É nada mais do que uma lição astrológica que está sendo passada para nós, né? Os antigos, eles não iam dar nada facinho para nós, porque senão a gente não se desenvolve, a gente não cresce, a gente não evolui, né? Se a gente não buscar entender as coisas, a gente não evolui, a gente não faz o que os antigos diziam que era se esforçar, tentar compreender as coisas, etc. Mas voltando aqui para a astrologia, a Vênus está exaltada em peixes. Então, ela nasce no mar exaltada. Saturno era o regente de Capricórnio, que era o tempo. Urano é a época que a gente está fazendo. Então, Urano corta, né? Corta o testículo de Urano e ela nasce em Vênus exaltada em peixes. Então, a chave para a gente sair da terceira dimensão é a Vênus exaltada em peixes. Como o próximo ano Saturno vai estar em peixes, chegou a hora da gente fugir para a quarta dimensão através do mar, através da quarta dimensão, que é o símbolo do mar. Né? Então, Vênus está exaltada em peixes e é pelo amor que a humanidade consegue ir para outras dimensões. É por isso que o símbolo da Cabala é propriamente Vênus, né? Aqui você tem o círculo, como eu expliquei, e aqui a cruz. E como isso, se a gente somar dessa forma separada, 1 mais 4, 5, mais 6, 11, né? 11 era, em hebraico, Ein Sof, o infinito, uma luz infinita e etc. Então, com a luz infinita vinda do céu, vinda de Aquário, através da exaltação do amor, o homem ia para essa luz infinita, ia para o sol, ia para a sua cristificação, e assim por diante. Saía do sistema terreno e entrava no sistema solar, o sistema de luz, o sistema divino, e depois para o sistema galáctico e assim por diante. Então, nós, voltando aqui para os estudos, temos toda uma ciência baseada em numerologia. Um dos números principais dessa ciência é o 13. Mas 13
é 74 na numerologia. Se eu pegar a numerologia ordinal de 13, eu vou achar 74. E é interessante que 13 ou 74 mais 13 vezes 13 dá 243. Então, usando o método de numerologia, o método sagrado, santo da gemátria, eu podia substituir a palavra pelo número. Então, colocando aqui 13 com seu valor original, 74, mais 13 vezes 13 dá 243, que é o valor de Vênus. Então, a chave da Vênus escondida também é o número 13, que também é a letra M, onde a gente vê um V no meio da letra M escondido, né? E esse M também é inicial de Maria, mulher, que tem sempre a mesma ciência. E engraçado que quando a gente soma 13 vezes 13 mais 13 como número, a gente tem o valor de 182, que é o valor de Jacó em hebraico. Então, os judeus que conheciam a Cabala estavam ligados ao sistema astronômico da ciência antiga e sagrada, que vai ser passado também para os islâmicos, para os japoneses, para os turcos, para os italianos, porque a tradição iniciática ela é universal. Universal. Ela não pertence a um povo e nenhuma raça, a nada. Pertence àqueles que alcançam determinada vibração, que para os antigos também era chamado de sabedoria divina, ou sabedoria celeste, que também tem o valor de 74, que, por sinal, é o mesmo valor de Jesus no latim. Jesus no latim, sabedoria, né? Na nossa língua portuguesa, Jesus é 74, sabedoria 74, né? Você pode escolher tanto um quanto o outro, estão falando da sabedoria divina. A gente viu que o símbolo da Vênus é uma cruz com um círculo, porque a cruz representa os 4 elementos e o círculo o espírito. Então, o símbolo, né, era o círculo com uma cruz, né? Muito conhecido, porque vai virar o zodíaco e tudo vai virar uma ciência, né, exata, até porque também o número 3 no nosso planeta é de terceira dimensão, elevada à quinta potência, que é o símbolo do nosso Sol, o sistema solar, também dá 243, comprovando que a Terra, né, precisa da Vênus. Nós, seres humanos, precisamos do amor para evoluir. Interessante que a palavra amor também tem o valor de 47, que é esse 74 invertido. Tudo isso que eu estou fazendo não adianta de nada se eu não amar, se eu não tiver o entendimento do amor. Então, as escrituras sagradas não têm uma letra ou uma palavra que não foi calculada. Não só uma letra e não uma palavra, às vezes são palavras, às vezes são frases, mas tudo isso depende do amor e depende da tua vibração. A prova disso é que a nossa alma, que no nosso latim tem o valor de 27, né? E a gente sabe que 27 vezes 9 dá 243. Então, a nossa alma depende de amor para evoluir, depende de luz para evoluir e etc. Quando eu pego o valor de alma e multiplico por 3, tem o valor de 81, que é Vênus. Então, toda a numerologia de qualquer língua é completamente sagrada. Mas, para eu entender que ela é totalmente sagrada a Vênus, aí vem o sistema cabalístico, a lógica está em Mercúrio, no verbo, e assim por diante.
E aqui é um grande problema, porque esse verbo está escondido. Esse verbo, ele não está claro. Esse verbo faz você se enganar, porque você não está calculando. Você não está vendo quanto cada palavra vale e comparando também com as ciências herméticas e sagradas. Então, esse é o trabalho desse lindo aplicativo aqui, né, que a gente tem do José, né, que ele fez, que eu estou ajudando aqui a construir, mas como a gente vai poder usar. Por quê? Porque isso aqui é puro diamante. Cada frase da Escritura, né, é a ciência de Mercúrio, divina, sagrada, que é chamado de Hermes, ou hermética, junto com a ciência cabalística de Netzach, do amor profundo, de uma santidade sem fim. Não vou falar disso hoje, etc., mas aqui todas as palavras têm que ser calculadas e todas as letras têm que ser calculadas, né? Por quê? Porque isso aqui é escritura sagrada e só através dessa escritura sagrada você vai achar esses conhecimentos aqui mais palpáveis para você entender. Isso aqui é parte abstrata, é parte simbólica, é parte de estrutura. A parte da ética, a parte do comportamento, depende de você entender isso aqui. Depende de você entender o que cada versículo representa. Por quê? Porque nós somos humanos e a gente não está conseguindo amar, né? A gente não está amando. Tanto é que no versículo 4:7 de Mateus, que é o amor, 4,7 é igual a 47 disfarçado, isso tudo é uma ciência. Estão aqui tocando para não irritar. Né? Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Quer dizer, tudo que não for amor, você não entra no código. Você não entra na sabedoria. Então, o que o mundo lá de cima fala, o simbólico, fala de amor, fala de luz, a Escritura também fala através de uma linguagem hermética, de uma linguagem onde o verbo se torna a luz através da numerologia, através da ciência sagrada. E nós temos hoje, deixa eu fechar isso aqui, todas as possibilidades. Nós, hoje, diferente de outras épocas, claro, pode cair a internet amanhã, já era, acabou tudo. Perdemos tudo que a gente podia ter feito, mas temos todas as possibilidades de aprendizado. Todas as possibilidades. Por quê? Porque a gente já tem programas que calculam todas as frases. Então, a gente tem programas que são as bases das religiões, as bases, não estou dizendo onde ela está corrompida, eu estou dizendo onde ela é raiz pura, inviolável. A base das grandes escolas iniciáticas, a gente já tem isso hoje, né? Através dos programas esse programa que o José fez, e qualquer um pode começar a pensar em trabalhar, a gente já tem a base. Tanto é que 243, que é o mesmo valor de Abraão em hebraico, está escrito, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, acabou a idolatria. A gente sabe que não tem nada a ver com pessoas, é tudo vibração, é tudo frequência e é tudo energia. Só que você vai ter que saber se comunicar. Por isso que no 246 está escrito, qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação. Então, se eu não sei interpretar, eu também não sei comunicar o mais elevado, o mais belo, o mais profundo. E eu quero sair dessa roda de 12 e passar para o 13. Não é à toa também que o sincronário da paz, né, usa um calendário de 364 mais um anel de 365, que é nada mais do que o valor de alma, né, que a gente vai ver aqui, 27 ao quadrado é 729, ou 81 vezes 9 também é
729. Então, você tem que contar tanto com o solar quanto com a realidade terrestre. Quanto você está aqui na Terra e aprender a amar, a se relacionar, né? Voltando, o 7º signo é Libra, né? O 7º signo é Libra e é uma balança de equilíbrio. Quanto que a gente não se relacionar equilibradamente, harmonicamente, simetricamente, etc., essas chaves não vêm para nós. Então, os antigos estudavam tudo, interrelacionavam tudo, ligavam tudo e colocavam todos os seus mistérios através dos ensinamentos sagrados das escrituras, onde para eles não podia ter um mínimo de idolatria, né? Quer dizer, precisava haver entendimento de cada palavra, de cada conceito, para uma vibração mais elevada, para um exemplo prático e para um comportamento adequado do ser humano. A gente vai continuar falando disso, mas o aplicativo do José, né, ele é maravilhoso. Digo para vocês comprarem exatamente para vocês se libertarem das falsas autoridades. Nesse canal a gente vai ver tudo, a gente vai ver Kamala, vai ver todas as coisas, mas tudo para estudar ensinamento sagrado, tudo para a gente saber a nossa numerologia, tudo para a gente ter uma autonomia, para a gente ser nós mesmos e poder aprender, poder pensar a nível de liberdade e não sobre o jugo de mestre de outras pessoas, etc., que normalmente nunca foram mestres de nada. Até porque tudo dá para calcular, né? A gente calcula a palavra mestre, a gente calcula o que quiser pelo sistema da numerologia e pelas palavras, os conhecimentos sagrados, a gente ajusta para as pessoas ver se aquilo está sendo cumprido ou não. Está havendo realmente conhecimento ou não. Então, nós temos que se libertar desse sistema tridimensional, mas a gente só vai fazer isso pela sabedoria divina. Tem milhares de iniciados que se libertaram da terceira dimensão e já vivem na vibração de Netzach, né? Pela essa luz venusiana no sentido físico, mas para isso a gente vai ter que estudar. Para isso a gente vai ter que aprender. Para isso a gente vai ter que se esforçar. Nada vai ser dado de graça para você. E para encerrar esse assunto, eu queria falar de uma modalidade simbólica que eu acho muito bonita, que é como as escrituras colocaram isso. Então, aqui estava a árvore do conhecimento do mal, aqui estava uma serpente em espiral para baixo, aqui estava uma maçã que representava a Vênus, e o homem comeu a Vênus e se envenenou. Por que que ele se envenenou? Porque ele tem ódio nos seus relacionamentos. Que ele começou um brigar com o outro, um acusar o outro. Tem quanto que a gente estiver brigando, desarmonizado, desequilibrado, esquece de estudar coisa profunda. Esquece de estudar coisa elevada, você não vai conseguir. Começa pelo básico, né? Começa por astrologia, ensinamentos sagrados, estudar os grandes ensinamentos sagrados, perguntar esses grandes ensinamentos sagrados, senão você vai pegar essa Vênus e transformar em luxúria. Você vai pegar essa Vênus e transformar em idolatria. É interessante que Vênus com a serpente fica Vênus caída em Escorpião, né? Que é a história de Perséfone. Perséfone pode uma romã e cai no submundo e assim por diante. Então, nós somos esses, a gente não sabe se equilibrar, a gente não sabe se harmonizar, porque a gente não ama o próximo e não entende que está debaixo de uma ciência sagrada e divina. E por isso somos expulsos do paraíso. O que significa a palavra paraíso? Harmonia com o todo, equilíbrio com o todo, e assim por diante. E depois isso pela numerologia dá para mostrar bem claramente pelo valor das palavras mais os números. Gratidão, né? Quem quiser entrar em contato comigo, né? Deixa eu só mostrar para vocês, né? Eu tenho um Instagram, eu tenho esse trabalho lá dentro das lives, começando a falar um pouquinho das coisas, o canal do Caminho do Saber
Tem esse outro caminho que é a gente trabalhar mesmo escritura, cabala, astrologia, sincronário, mas para desenvolvimento pessoal mesmo, você estudar sozinho escritura, aprender, entender quem é o nome dela e assim por diante, eu faço esse trabalho também. E aí é só entrar em contato comigo, quem quiser, né? 986-826033, para também eu indicar imediatamente o aplicativo do José, por onde a gente vai ter que estudar, né? A gente vai ter que estudar por escritura sagrada, valor numérico, sincronário, a gente vai ter que estudar. Não tem outra forma de se desenvolver. E o importante é que você se liberte, você se torne o líder da sua própria vida, o mestre de si mesmo, que esse é o grande objetivo da era de Aquário. Gratidão. Gratidão a todos. Eu sou muito saturnino às vezes, né? Gratidão a todos, né? Às vezes eu não sou agradável, simpático, essa coisa venusiana, né? Gratidão a todos e a gente se vê na próxima.